Olá, pensa comigo. E se tudo aquilo que se aprende sobre dinheiro, ganhar, poupar, investir, estivesse, na verdade, deixando de lado um ingrediente secreto? E não é um diploma em finanças nem um aplicativo de orçamento. É algo bem mais profundo. A verdade é que as decisões sobre dinheiro são, antes de mais nada, emocionais. A lógica vem só depois. Por isso, essa análise não é sobre planilhas de gastos, mas sim sobre como a nossa psicologia, o nosso jeito de pensar e sentir, molda o nosso futuro financeiro. Vamos mergulhar nisso. Pois é. Normalmente, o foco está todo nas ferramentas, certo? Nos aplicativos, nas dicas quentes de ações. Mas o que realmente move o ponteiro são esses fatores invisíveis. A nossa mentalidade, os nossos hábitos emocionais e, claro, a nossa história pessoal com a grana. É aí que mora a grande diferença entre só lutar para pagar as contas e realmente prosperar. Então vamos direto ao ponto. O problema real raramente é um número que aparece na conta bancária. Ele está mais fundo, sabe? Está naquela programação invisível que todo mundo carrega desde a infância. E este é o ponto-chave. É exatamente por isso que tantos conselhos financeiros por aí simplesmente não funcionam, porque eles ignoram a parte mais importante da equação, as nossas emoções e a nossa história, que ditam o que a gente faz muito antes da lógica ter a chance de entrar em campo. Mas a boa notícia é que dá para mudar isso. O primeiro passo é olhar para dentro, é a introspecção, entender a nossa própria programação para aí sim conseguir reescrever esse roteiro. Todo mundo tem uma história com dinheiro. Pensa lá na infância. Rolava muita discussão sobre contas em casa? Ou tinha sempre aquela sensação de que faltava? Imagina, por exemplo, a cena de um pai que fazia mágica para esticar cada centavo até o fim do mês. Isso cria um roteiro na nossa cabeça. E aí, quando essa pessoa começa a ganhar o próprio dinheiro, o que acontece? Muitas vezes sai gastando sem pensar para sentir que, ufa, finalmente tem controle. Não tem nada de lógico nisso, é pura emoção. Isso aqui, olha, ilustra perfeitamente a necessidade de ter autocompaixão. As nossas atitudes com dinheiro são profundamente pessoais. Em vez de julgamento, o que a gente precisa é de compreensão. Perdoar a si mesmo por erros do passado é o primeiro passo de verdade para criar um futuro financeiro diferente. Agora, uma pergunta poderosa. Muita gente atinge metas de renda, olha para o saldo no banco e se pergunta: ué, por que eu ainda sinto um vazio? A busca por mais pode se tornar uma verdadeira armadilha. A solução para isso é a regra do suficiente. É sobre definir o que suficiente significa para cada um. É ter as dívidas pagas? É ter uma boa reserva de emergência? Porque quando não existe uma linha de chegada, a corrida nunca acaba. Definir o que é suficiente é o melhor antídoto para aquela inflação de estilo de vida e para a insatisfação que nunca passa. Certo? Agora vamos mudar um pouco o foco para a estratégia. Chegou a hora de adotar novas regras, focando na consistência a longo prazo, em vez de ficar só olhando para as métricas de curto prazo. Essa metáfora é simplesmente perfeita para a era das redes sociais. A gente vê alguém ficando rico com criptomoedas e na hora já sente que está ficando para trás. Mas a verdade é que estamos jogando jogos diferentes. É como tentar usar as táticas do rugby num jogo de basquete. Não vai funcionar. O ponto crucial é este: é preciso definir qual é o próprio jogo. Quando as metas pessoais são claras, todo o resto vira ruído. As comparações perdem a força e as decisões ficam muito mais eficazes, porque são nossas, alinhadas com o nosso objetivo. E agora, o verdadeiro superpoder: os juros compostos. Não se trata de acertar na mosca e achar a próxima ação que vai explodir. É sobre a mágica de começar cedo e ser paciente. Como este gráfico mostra, investir uma pequena quantia, mas de forma consistente, se transforma numa bola de neve gigante ao longo do tempo. Os juros compostos recompensam a consistência, não o extremo. O tempo é a variável mais poderosa de todas. Agora, uma ideia que pode mudar tudo. A verdadeira riqueza é aquilo que a gente não vê. Essa frase simples nos apresenta a armadilha do status, onde a gente muitas vezes confunde os sinais de riqueza com a riqueza de verdade. E complementando a ideia anterior, a definição real de riqueza não é o carro de luxo ou a casa enorme. Isso é só renda que foi gasta. A riqueza de verdade são os ativos que ninguém vê, os investimentos, as economias, a liberdade financeira que eles trazem. Essa citação é de uma honestidade brutal, né? A busca por status através de bens materiais é uma corrida que não leva a lugar nenhum, só oferece uma validação que dura pouco. A verdadeira riqueza, como integridade, paz de espírito, segurança, isso não se compra e dura muito mais do que qualquer aplauso superficial. Vamos agora para a parte final, onde a gente junta todas essas lições
para criar um sistema realmente resiliente tanto para o bem-estar financeiro quanto para o mental. A sexta lição é: planeje para o caos. Porque a vida dá rasteiras. O carro quebra, aparece uma despesa médica do nada, pandemias acontecem. A paz de espírito não vem de planejar só para quando está tudo bem, mas de se preparar para quando as coisas dão errado. E aqui estão algumas formas bem práticas de construir essa resiliência. Essas ações tiram a gente de uma mentalidade de sobrevivência e nos levam para uma de estabilidade. Quando o caos chegar, e pode ter certeza que ele vai chegar, estar preparado faz toda a diferença do mundo. Nenhuma dessas ideias funciona sozinha. Elas são como as peças de uma armadura. Uma peça ajuda, claro, mas é a armadura completa que nos mantém de pé. Conhecer a própria história para entender os impulsos, definir o próprio jogo para ignorar o ruído, saber o que é suficiente para encontrar satisfação, respeitar os juros compostos para deixar o tempo trabalhar a nosso favor e, claro, planejar para o caos para ter paz de espírito. Juntas, essas peças criam uma proteção super robusta para o futuro. E agora chegamos à verdade mais importante de todas. Aprender sobre tudo isso é ótimo, mas até que se transforme em ação é só entretenimento. Então, a pergunta que fica é: qual vai ser a primeira passo? E não precisa ser nada gigantesco. Escolhe uma coisa: um hábito para começar, uma crença antiga para abandonar ou uma meta para se comprometer de verdade. O que importa é dar o primeiro passo. E vamos terminar com esta ideia. A verdadeira construção de riqueza não é uma corrida de 100 metros para os mais brilhantes. É uma maratona para os mais calmos e consistentes. Aqueles que não ficam só assistindo, mas agem. A riqueza não começa na carteira, começa na mente.